Meu nome é Anton Karl Biedermann, tenho 90 anos, parece incrível, mas parece que foi ontem que eu comecei minha vida, né? Me lembro como se fosse hoje da minha chegada no Grêmio Náutico União e aqui vivi boa parte da minha vida. Eu acredito até que eu tenha vivido mais dentro do União que na minha própria casa. Porque eu anos e anos e anos frequentava de manhã, de tarde e à noite esse clube. Aqui criei grandes amizades, aqui aprendi muita coisa. A maior parte das coisas que eu aprendi na minha vida foi aqui dentro do União. Aqui meus filhos se criaram, aqui conheci a minha primeira mulher, já falecida. É uma vida inteira, né? Quase que uma casa, a segunda casa, se não a primeira casa minha. Começou com uma idade muito tenra ainda, no interior de São Paulo, quando a minha mãe insistia muito, na época já, em que a gente praticasse alguma atividade física, né? Embora faça muito tempo isso, ela já era muito evoluída e entendia que o exercício físico era absolutamente necessário para qualquer pessoa, principalmente crianças. Então nos levava num clube que tinha à beira do Rio Paraíba do Sul, em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, onde eu aprendi a nadar. E ali peguei gosto também pelos esportes, porque era uma cidade bem pequena, no interior de São Paulo na época, mas que tinha uma grande atividade esportiva, começando pelo basquete e natação. Gostavam muito mesmo. Então aquilo me contagiou. Eu dali em diante comecei a praticar natação. Em seguida nos mudamos para São Paulo, onde eu comecei a treinar para competições no Corinthians, no grande Corinthians de hoje, que na época ainda era um clube relativamente pequeno, mas já muito conhecido. Natação e basquete, porque no inverno era bastante frio, a gente não nadava e no inverno se praticava basquete, né? E de lá, então, do Corinthians, minha família se mudou para Porto Alegre e eu ingressei no Grêmio Náutico União, onde estou até hoje. O União, naquela época, era um clube bem pequeno, né? Entre os clubes náuticos que existiam na Rua Voluntários da Pátria, era um dos menores que havia, né? Mas era um clube de muito entusiasmo, muita vibração e tinha a natação, o waterpolo e o remo como seus esportes principais. E na época a natação era predominante, disputava campeonatos contra o Grêmio Náutico Gaúcho e eram campeonatos muito disputados, muito brigados literalmente, né? Havia brigas homéricas, brigas físicas, pessoais, né? E aquilo animava muito o pessoal dentro do próprio clube, né? Que era um verdadeiro fanatismo que havia cada um pelo seu clube, né? E ali eu me incorporei na equipe de natação. No primeiro ano nadei uma competição só, no segundo ano, já em 42, tive a sorte de ganhar a travessia de Porto Alegre a nado, que era uma prova muito importante na época e dava uma grande projeção, né? E dali em diante nós fomos participando durante muitos e muitos anos, sempre competindo em natação. E quando chegou uma idade mais adulta, onde naquela época já os nadadores abandonavam os treinamentos, eu passei para o remo, onde competi alguns anos pelo remo sem grande destaque. E depois me incorporei ao remo master, que na época era chamado remo veterano, né? Aí remei muitos anos, né? Fizemos belíssimas excursões pela Europa, por outros países, né? Em competições mundiais, competições internacionais, até que um determinado dia, em 1998, havia um campeonato brasileiro de natação aqui em Porto Alegre e me convidaram para participar. Eu sem treino nenhum participei, gostei e voltei para a natação, onde eu estou até hoje de novo. Não, hoje não, né? Porque União na natação, no remo também ficou praticamente sozinho, né? Pelas dificuldades que os outros clubes têm de manter esportes dessa natureza, o que é ruim, né? É ruim para a União. A competição sempre foi muito importante e muito motivadora, né?
Isso desaparecendo perde um pouco aquele entusiasmo, aquela alegria que se tinha em defender a União, era uma coisa realmente fantástica, né? O remo, naquela época, hoje já não é bem assim, mas naquela época, como a maioria absoluta trabalhava durante o dia, nós tínhamos que remar de madrugada, né? Então eu me levantava às 4h30 da manhã, para às 5 e pouco estar no clube e remar até às 6h30, 7 horas. Aí íamos para o trabalho. Isso era quase que genérico em todos os clubes de remo, né? O que evidentemente não permitia ter a qualidade que hoje um atleta tem pelo treinamento intensivo que recebe hoje de 4, 6 horas, 8 às vezes por dia, né? Naquela época se remava 1 hora por dia e geralmente 3 ou 4 vezes por semana só, né? Mas de qualquer maneira havia grande entusiasmo. O remo era um esporte aqui que predominava sobre o futebol no interesse público, como em outros lugares. No Rio de Janeiro foi assim também. Aqui as regatas, isso é um pouco antes do meu tempo, as regatas levavam verdadeiras multidões. Todo mundo conhecia e participava do interesse pelo remo naquela época, né? Depois, aos poucos, pelas dificuldades, principalmente financeiras, dificuldade de chegar no clube com o novo cais que foi feito, o remo aos pouquinhos foi perdendo muito da sua atividade, sua intensidade, né? Clube de regatas, Flamengo, Botafogo, Vasco, tudo nasceu quase todos pelo menos, nasceram do remo, né? Era mais importante o remo na época do que o futebol, né? E hoje, infelizmente, praticamente não se ouve falar em remo, né? O esporte, para mim, é fundamental em todos os aspectos da vida humana, né? A começar pela parte física, né? Onde te deixa preparado para enfrentar uma série de situações e te conserva também, aumenta a tua longevidade, né? E a parte mental também, porque pela circulação do sangue no cérebro, ele mantém ativo o cérebro. Pouca gente sabe disso, mas a parte, o exercício físico é muito, muito importante para a atividade cerebral de qualquer pessoa, né? E o esporte, com as suas vitórias, as suas derrotas, eles te impressionam, te facilitam muito depois na vida normal do dia a dia, independente da vida profissional ou pessoal, né? Porque tu te acostuma a enfrentar as derrotas, que são mais importantes que as vitórias, e poder superá-las, né? Então, eu acho que é uma escola de vida, o esporte, as amizades que se formam dentro do esporte, onde não há distinção de classes, né? Então, se a pessoa é pobre, se é negra, se é índio, se é isso ou aquilo, não interessa. O que interessa para uma convivência mais ou menos harmônica é a qualidade do outro, né? Então, eu posso ter uma pessoa de classe bem baixa, como várias vezes nós participamos, e que tu trata igual a qualquer pessoa, né? Porque ele é melhor que tu até, dentro do remo, dentro da natação, ele é melhor que tu. Então tu tem um enorme respeito como indivíduo a essa pessoa, né? Então são lições dessa ordem. Eu me lembro de uma prova de 1.500 metros nados, livre, que eu nadei. Eu tinha um adversário muito forte. E estava nadando com ele, essa prova, um campeonato estadual, e até os 800 metros, mais ou menos, nós estávamos juntos. Eu estava exausto, eu não aguentava praticamente mais nada, né? Aí, lá pelos 800 e pouco, eu afrouxei, ele foi embora, ganhou a prova. Quando eu cheguei, ele me chamava de guri, que era mais velho que eu, ele disse para mim: guri, se tu nadasse mais 50 metros, eu teria desistido da prova, né? Ele estava pior que eu, né? Pior que eu. E eu, burramente, parei antes da hora, né? Isso é uma lição para a vida também, que a gente não deve desistir antes da chegada do término, do apito final, como queiro chamar, né? Porque tu não sabe como é que está o adversário, né? Ele possivelmente está tão mal como tu, né? E um pouquinho mais de persistência, de garra, tu acaba ganhando, né?
Desde muito cedo nós nos envolvemos politicamente no clube, eu e o meu grupo de natação, né? Então discutíamos, brigávamos, íamos para as assembleias, para as reuniões do Conselho Deliberativo, geralmente éramos oposição, até que, mas perdíamos sempre, né? Teve uma assembleia muito curiosa, onde nós chegamos com o nosso grupo, olhamos, tinha pouca gente, né? Pouca gente, nós fizemos acordo, nós estamos em maioria aqui hoje, então vamos trocar todo o Conselho Deliberativo, trocamos todo mundo, nas figurões do clube, né? Todo mundo, né? Mas aí a situação descobriu que um dos nossos não era sócio, não era sócio, então anularam a eleição e convocaram uma nova eleição. Nessa segunda não cabia gente dentro mais da sede lá da Voluntários da Pátria, convocaram toda a União, né? Nós tivemos 19 votos na primeira contra 17, né? E a segunda foi 200 e pouco a 19. Nós ficamos nos nossos 19 e eles ganharam fácil, né? Mas aí fomos indo, fomos convidados para ser diretores do clube e lá por 1965, 66, me convidaram para ser presidente da União. Eu não quis, não aceitei porque eu tinha muita atividade no meu escritório. Muita mesmo, e meus sócios não concordaram que eu aceitasse a presidência da União, que é muito absorvente, né? Então, um companheiro meu, o Dr. Gildo William, aceitou ser presidente e eu aceitei ser vice-presidente dele, né? Aí, no ano seguinte, eu fui eleito presidente, em 1969, era uma época muito difícil, a União passava dificuldades financeiras muito grandes mesmo, né? Mas mesmo assim nós nos saímos bem e o foco principal era os esportes. E ganhamos nesse período 3 competições de nível nacional, Copa Brasil, Troféu Brasil, que chamava na época, que era o Campeonato Brasileiro Interclubes, né? Ganhamos a ginástica, o remo e a natação, e os saltos ornamentais. Tiramos segundo em natação e saltos ornamentais. Então foi uma proeza que nunca foi repetida no Brasil por nenhum clube, né? Nenhum clube, num período tão curto assim, ganhar todas essas competições de nível nacional, né? Aí encerramos, foi muito cansativo, muito exaustivo, e eu não quis continuar de jeito nenhum o segundo período, né? Aí foi eleito outro companheiro nosso, e mais tarde, em 1978, houve o incêndio da sede da Ilha do Pavão. Queimou a sede da Ilha do Pavão, queimaram quase todos os barcos da União, eram 60 e tantos barcos de remo, né? Barcos caríssimos e bons, né? Tudo se foi em 20 minutos, se foi tudo, né? Aí a União começou a viver uma crise muito grande, uma crise financeira, inclusive pediram que eu voltasse à presidência da União, né? Voltei, foi muito difícil, nos primeiros 2 meses eu disse para o meu companheiro, que dessa vez era o antigo presidente, Gildo William, acho que não vamos conseguir sair dessa entalada onde nos metemos, né? Mas não, aí uma série de providências que tomamos, etc., as coisas foram reagindo, começaram a entrar inúmeros sócios no União, houve uma procura muito grande, porque nós fizemos uma campanha de marketing muito grande, né? Reconstruímos, fizemos uma sede nova, da sede de remo, construímos uma piscina-lago na ilha, uma nova marcenaria, reformamos boa parte da sede da Quintino, né? Aqui construímos sede de tênis, canchas de tênis, 7 quadras de tênis na época, que era muito. Construímos aquela piscina-lago, a outra piscina-lago, e demos início ao projeto da construção da sede social, né? Que foi muito discutido, houve inúmeras reuniões, pode imaginar, para construir uma sede desse tamanho, né? E muita gente dizia que, mesmo que se conseguisse o dinheiro para a construção da sede, nós não teríamos condições de mantê-la depois, pelo custo que representa. E nós insistíamos dizendo que não, ela por si só geraria a receita necessária para
sua manutenção, como de fato aconteceu, né? Em 1983 lançamos a pedra fundamental da sede e levou tempo, é lógico, custou muito dinheiro, né? Demandou bastante tempo, mas está aí hoje, sem dúvida, a melhor sede de clube de Porto Alegre. Depois, mais adiante um pouquinho, eu saí em 83 e voltei à presidência em 89 por mais um período, né? E nessa ocasião tive a felicidade também de inaugurar a piscina térmica da sede em construção ainda, né? Continuamos a construção da sede, mas já conseguimos concluir a piscina térmica interna ali e inauguramos a piscina térmica. E basicamente é isso, porque, principalmente porque conseguiu se revolucionar o problema financeiro da União, que sempre foi muito ruim, né? Sempre. Mas em 1980, com essas construções todas, né, com o início da sede, inverteu, né, e a procura sempre foi muito grande e a União passou a viver momentos de boa situação financeira que vai até hoje, né? A União tem histórias fantásticas, né, principalmente para quem as vivenciou, né? Nós tivemos um sócio aqui chamado Odoni Greco, que muitas pessoas devem ter lido o livro Anedotas da Rua da Praia, né? É um livro muito conhecido e muito engraçado. E esse Odoni Greco é um dos participantes principais do livro, né? Porque ele vivia o tempo todo imaginando coisas engraçadas ou brincadeiras com seus companheiros ou até estranhos, né? Não dá para contar aqui, não há tempo para contar nenhuma das passagens dele, mas é uma faceta muito curiosa do clube naquela época, né? E se formavam grandes amizades e grandes inimizades também, né? Porque as divergências num clube, assim, às vezes são muito grandes. É curioso, eu fui presidente da Federação muitos anos, né? 7 anos, sou presidente do Conselho Superior até hoje. Não briguei com ninguém na Federação, né? Mas no clube, pela questão até clubística mesmo, a gente tem um ou outro inimigo, né? Que fica inimigo para sempre, né? Então é curioso. Mas uma outra história curiosa que eu estava contando para vocês, durante o projeto da sede, muitas pessoas, muitas mesmo, praticamente todas queriam que a piscina térmica, essa que fica interna ali, fosse feita em forma circular. Para impedir que houvesse natação. Só poderia haver praticamente banho de piscina, né? E eu teimava, pelo que a gente conhece, teimava muito com isso, porque eu digo, ninguém vai numa piscina térmica, no nosso inverno, tomar banho, né? Se vai é para nadar, para aprender a nadar, para uma escolinha e tal. Então vamos fazer retangular, como são todas as piscinas, né? E se não quiserem usar para natação, não use, mas não vai inutilizar para todo o futuro, né? Uma piscina em forma circular. Foi difícil, mas conseguimos vencer essa batalha também, como inúmeras outras desse gênero assim. E isso é que provoca e provoca ainda grandes discussões dentro do clube, né? Tudo muda muito, né? Os tempos mudam, a mentalidade das pessoas mudam, os focos de um clube, de uma empresa, de uma pessoa mudam também com o evoluir dos tempos, né? Então houve uma época que a União era puro esporte, nasceu para o esporte, era puro esporte, né? Perder um campeonato estadual de natação ou de remo era uma desgraça, né? Era uma tragédia dentro do clube. Eu mesmo passei por uma situação muito curiosa, que uma ocasião nós perdemos uma regata de um barco a 8 do União, que era favorito, perdeu para um barco a 8 de Santa Catarina, né? Um dos fundadores do clube, que ainda vivia na época, queria convocar o Conselho Deliberativo para que eu explicasse as razões da derrota do barco a 8, né? Pô, remou menos que o outro, é só isso, né? Mas veja só como o esporte, eu repito, perder um campeonato estadual era trágico, né? Isso tudo mudou, com o tempo mudou. Veio também o profissionalismo no esporte. Hoje nenhum atleta de ponta pratica a sua atividade sem receber dinheiro, né?
Quando isso mudou, a União mudou também alguns dos seus focos, né? Um deles é que a União procuraria criar atletas, né? Quando ele estivesse num nível bom para ser um atleta de ponta, ele que procurasse o clube que pagasse para ele, porque a União não iria pagar, né? Hoje tem algumas exceções nesse ponto, mas como regra geral ainda vale, né? Porque vôlei, basquete, por exemplo, é praticamente impossível para um clube disputar, né? O sócio não paga a contribuição mensal, que às vezes é paga com sacrifício, para pagar atletas, ou seja lá quem for. Ele paga para ter o clube à sua disposição, né? Então, o esporte de altíssimo nível hoje só é possível com patrocínio externo, com patrocínio de empresa, ou seja lá quem for, que sustente as quantias enormes que são gastas, né? E tanto é exemplo nisso que no vôlei, por exemplo, que é o esporte melhor praticado no Brasil hoje, né? Troca de patrocínio a toda hora, né? O patrocinador, por mais forte que seja, ele não fica muitos anos patrocinando uma equipe. No momento que deixa de ser rentável para ele, né? Não haver a retribuição adequada, ele abandona o patrocínio, né? Imagina um clube sozinho não pode hoje patrocinar esportes de alto nível. Pode manter, como a União mantém, esportes de boa qualidade, mas sem se preocupar em querer ganhar campeonatos brasileiros ou mundiais, né? Mesmo individual, pega um César Cielo, por exemplo, né, que troca de clube, cada 6 meses ele troca de clube onde ele nada, né? Porque ele ganha uma fortuna, né? Tem patrocinadores, mas do próprio clube ele exige muito, então não pode ficar muito tempo onde ele está, né? Eu espero que a União continue sempre equilibrado financeiramente, né? Procurando não gastar mais do que recebe e mantendo as suas atividades esportivas em primeiro plano, não em altíssimo nível, como eu disse há pouco, mas atividades esportivas e que se cuide basicamente da formação dos atletas, da formação de jovens, desde crianças até jovens maduros ou pessoas adultas já, né? Para trazer aquelas condições saudáveis que o esporte traz para as pessoas, né? O interesse do União deve ser criar gente saudável sob todos os aspectos, física e mentalmente, né? Essa deve ser a preocupação principal. A par disso, tem outras atividades, inúmeras outras atividades que devem continuar normalmente se adaptando às mudanças que eventualmente vão ocorrendo e sempre ocorrem, né? Ele realmente me envaidece, me alegra muito, né? Porque desde pequeno eu vivo no esporte, né? E desde pequeno a gente sonha com façanhas impossíveis, né? Coisas que a gente normalmente não consegue, né? Eu gostaria de ter sido muito melhor nadador do que fui na minha juventude, né? Mas acabo conseguindo o que parecia impossível há alguns anos atrás, é ser campeão mundial de natação master e também o primeiro do mundo, né? Entre pessoas das mais diversas nacionalidades. Isso alegra muito, porque mostra que é possível a gente conseguir isso, se tiver força de vontade, se procurar realmente atingir objetivos determinados. E também acho que seria bom, e é bom porque eu já vi vários, que outras pessoas se mirem nas vantagens que isso traz fisicamente, mentalmente para uma pessoa, para que sigam esse exemplo e também pratiquem exercício físico, pratiquem esportes, né? Para que se mantenham saudáveis durante muitos e muitos anos. Nem sempre as maiores emoções são as maiores vitórias, né? Mas nós tivemos uma vitória há muitos anos, num barco A8 de Master, né? Sobre uma guarnição argentina, que era mais moça que a nossa, aqui em Porto Alegre.
e muito forte, era invicta foi invicta durante muito tempo na Argentina e em competições internacionais, e nós conseguimos a proeza de ganhar por isso deles, né? Então nunca consegui esquecer essa prova como a mais sensacional do que eu já participei, né? Então houve outros aspectos aí como dirigente, por exemplo, a primeira vez que um nadador do União adulto venceu um campeonato brasileiro no Rio de Janeiro. Gustavo Sisson foi um grande nadador, eu estava junto naquele momento, né? A primeira vez não, mas quando nós recuperamos o campeonato estadual de natação, que como eu disse era importantíssimo há anos atrás, recuperamos, ganhamos, eu era o diretor de natação na época, né? Foi uma festa inesquecível, com todo mundo sendo jogado na água, de roupa, de tudo que era jeito, né? Foi uma festança daquelas que nunca mais me saiu da cabeça. São coisas desse gênero assim que a gente se lembra. Tu estás perguntando para a pessoa mais suspeita do mundo, porque se há alguém que goste de esporte e acredita no esporte, sou eu, né? Acho que é fantástico, basta ser torcedor de algum clube em qualquer esporte, no vôlei, ou praticante, né? Ou essa união, essa amizade que traz. Mas o esporte traz grandes amizades, mesmo entre grandes adversários. Eu tive durante a minha vida, né? Os maiores adversários meus na natação, no remo mesmo, eram grandes amigos meus, grandes amigos. E brigávamos na hora do jogo, não tinha amizade, né? Na hora da competição não tinha amizade, mas fora dali, olha, tudo voltava ao normal e isso é fantástico, né? Fantástico. E hoje, com muita honra, sou patrono do clube, né? Sou o terceiro patrono do clube. Terceiro porque os dois primeiros já faleceram, né? Então, é uma vida inteira, né, dedicada a esse clube, da qual eu usufruí muito, né? Então, a União não me deve nada, eu sempre digo isso, a União não me deve absolutamente nada, eu é que devo para a União.